E aí, gurizada que acompanha o canal Rancho LW, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Luiz, sou zootecnista e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que definitivamente um zootecnista faz. Qual que é a área de atuação do zootecnista, qual que é a grande diferença para a medicina veterinária e explicar um pouquinho mais sobre essa questão da zootecnia, porque muitas pessoas que me acompanham têm essas dúvidas, têm essa curiosidade, e você também que talvez esteja assistindo esse vídeo em busca de uma profissão, definir qual vestibular vai cursar, eu acho que esse vídeo também vai te ajudar bastante para você entender um pouquinho mais sobre o que é a zootecnia de fato e quais são as áreas de atuação e qual o grande diferencial dessa profissão no Brasil. Então, cola comigo que esse vídeo tá show de bola. Bom pessoal, então eu sou zootecnista, eu formei em 2022, faz pouco tempo que eu estou formado, mas desde que eu conheci a zootecnia eu me apaixonei por essa profissão, desde o momento que eu estava definindo que vestibular eu ia prestar. Durante o curso continuei apaixonado e hoje formado, trabalhando na área mais ainda. É importante salientar que o zootecnista ele tem uma área de atuação gigantesca. Tá? Então se nós fôssemos enxergar o zootecnista como o tronco de uma árvore e os galhos sendo, né, as áreas de atuação dele, são diversos, tá? Então imagine uma árvore com muitos galhos, porque nós somos um profissional extremamente versátil. Nós temos bons fundamentos de produção vegetal, de produção animal, matemática, estatística, controle financeiro, noções de agronegócio. Nós temos tantas vertentes durante a graduação que nós somos um profissional muito versátil. Então você pode ver um zootecnista trabalhando desde conservação de vida selvagem, negociação de commodities, de grãos, enfim. Então você vai ver zootecnistas em vários setores diferentes da cadeia produtiva, voltado não só para o agronegócio, mas também outros segmentos que têm a ver com produção rural ou com criação de animais de maneira geral. Se nós fôssemos falar sobre os pilares da zootecnia, então, nutrição, nós somos excelentes nutricionistas. Nós formulamos dietas para animais de maneira balanceada, né, com a exigência nutricional bem acertada, vendo quais são os nutrientes necessários para cada fase, para cada espécie animal, para desempenhar o máximo do potencial genético desse animal. Da mesma forma que nós somos excelentes geneticistas, né, trabalhando muito firme com a questão do melhoramento genético, para que nós criemos populações animais que sejam voltados para os sistemas produtivos os quais nós estamos inseridos, entregando o melhor em relação ao produto final que esse animal vai estar sendo destinado à sua criação, com menor custo, com o máximo de aproveitamento, né, desse manejo, desse sistema de criação. Então somos excelentes nutricionistas, excelentes geneticistas, trabalhamos muito bem as questões inerentes a manejo, a bem-estar animal, a ambiência, a instalações zootécnicas. Então é o cara que ele vai dar o ajuste fino nos sistemas de produção de maneira geral. Então hoje eu vejo a zootecnia como uma profissão chave dentro da produção animal, exatamente por isso. A zootecnia ela difere da veterinária, porque o zootecnista ele é como se fosse um engenheiro de produção animal. Então nós temos diversas áreas de atuação, a genética, a nutrição animal, bem-estar, gerenciamento, enfim. Então o zootecnista ele não fica tão focado na parte de saúde animal como veterinário, que efetivamente é um médico. O zootecnista ele enxerga, e eu acredito que a atuação dele na cadeia produtiva de produção animal é mais essa parte gerencial. E nós trabalhamos, eu acredito que esse é um dos principais pontos em relação à zootecnia, com a prevenção. Se vocês ouvirem uns galos cantando aí no fundo é porque eu tô no rancho e tô no meio da bicharada aqui. Bom pessoal, hoje eu vejo o zootecnista como peça-chave para qualquer sistema de produção animal, uma vez que, como eu comentei, nós temos boas bases de diversos temas que são importantes para a gestão do agronegócio de maneira geral. Então se você pega, por exemplo, um zootecnista que trabalha com avicultura, ele pode ser capacitado para trabalhar na nutrição, na genética, no manejo, no controle, na gerência. Então são diversas atuações que você pega entre cada setor da produção animal. O zootecnista é um profissional melhorador, não só no ponto de vista genético, mas nós somos especialistas em coletar e analisar dados. E tudo aquilo que pode ser mensurado pode ser melhorado. E o zootecnista é esse profissional melhorador. Ele consegue olhar uma situação, um manejo, um sistema produtivo e a partir dos dados coletados dessa situação, ele consegue traçar um plano
para melhoria. Então imagine qualquer sistema de produção, então a avicultura, que você vai ter lá inúmeros dados a serem coletados, produção de bovinos, produção de suínos, eles vão gerar inúmeros números. E os números gerados são os dados, e esses dados que vão nos apontar quais são os pontos críticos de melhoria, onde nós podemos trabalhar para traçar um plano, para contornar um problema ou para otimizar uma situação. Então, de maneira geral, o zootecnista ele é extremamente capacitado para olhar um problema, ver os números e a partir desses números gerar um processo de solução, melhoria e otimização de sistemas. Voltando para a questão que eu comentei daquela árvore e vários ramos de atuação, se você jogar no Google ramos de atuação do zootecnista, você vai ver lá mais de 20, 25 e é verdade. E dentro desses ramos você vai ter inúmeras bifurcações, trifurcações, várias vertentes diferentes, onde você vai encontrar inúmeros zootecnistas que são especialistas naquele assunto. Quando nós traçamos o todo da produção animal, cada setor pode ter um zootecnista especialista naquilo. Vamos pensar na avicultura. Nós temos a avicultura de postura, por exemplo, cria, recria, produção, reprodução, porque nós temos que trabalhar muito bem sobre escolha de linhagem, enfim, nutrição, controle produtivo, índices que são gerados ali. E o zootecnista ele pode ser especialista em cada uma dessas funções. Então você pode ter um zootecnista especialista na fase de cria, um zootecnista especialista na fase de recria, um na fase de produção, um especialista na nutrição, um especialista na parte de gestão. Então é o cara que vai olhar para os índices e vai falar para você, ó, essa linhagem adaptou muito bem, essa linhagem não adaptou, você pode fazer isso para melhorar o teu sistema e conseguir maior produção. Então, de maneira geral, o zootecnista é um profissional resolvedor de problemas também, porque ele é capacitado de enxergar uma situação que está ruim, conseguir criar uma base de dados para confrontar o problema e enxergar soluções para resolvê-lo e melhorá-lo. Ele é o profissional que vai trazer maior rentabilidade, seja para um produtor rural, para uma empresa, para uma cooperativa ou para si próprio, já que o zootecnista tem total capacidade de ser um empreendedor também. A atuação do zootecnista sempre vai ser relacionada a otimizar um sistema produtivo para que ele traga maior rentabilidade. É a otimização que eu havia comentado anteriormente. Então nós temos inúmeras bases que tratam a produção animal aliada com a parte financeira e econômica de um negócio. Então o zootecnista é o profissional que normalmente é responsável por fazer com que aquele sistema produtivo seja mais rentável. E não só isso, não dá para simplesmente pegar e colocar o zootecnista como um profissional que vai fazer apenas isso. Como eu comentei anteriormente, o zootecnista é extremamente importante para a conservação das espécies, porque ele atua muito bem com manejo, com ambiência. Então, se nós traçarmos um paralelo, pensando em zoológicos, em centros de conservação, o zootecnista ele é profissional chave nesses sistemas, porque ele é capaz de criar uma dieta específica para você conseguir recuperar um animal que está debilitado, ele consegue criar um sistema, um manejo, uma ambiência melhor para aquele animal. Nós temos disciplinas que tratam de comportamento animal, nós conseguimos traçar isso, alongar isso para essas espécies também, então criar um ambiente mais favorável, mais próximo do habitat natural deles e também auxiliar nesses sistemas de produção. Então a atuação profissional ela é tão ampla que você também tem esse nicho de atuação muito forte. Você vai encontrar inúmeros zootecnistas que trabalham com a vida selvagem e que são muito bem sucedidos e que fazem a diferença para esse setor. Você vai encontrar zootecnistas que trabalham em bancos, com a gestão de clientes, com a gestão da parte de agronegócio e trabalham muito bem, porque nada foge da matemática. O zootecnista ele tem que ser muito bom em matemática. Por mais que nós trabalhamos com a produção animal, no final das contas, tudo vai se resumir a matemática, porque nós precisamos, para formular uma dieta, por exemplo, entender de números, né? Para nós conseguirmos melhorar no sistema de produção, nós vamos ter que entender de números. Para coletar dados, os dados, na verdade, eles vão nos gerar números. Então o cara é muito bom de número. E sendo muito bom de número, nós conseguimos atuar em áreas também que não necessariamente têm ação direta com animais. E um ponto muito importante sobre a zootecnia é que normalmente quando a gente vai para ciências agrárias, né, a gente pensa muito que nós vamos trabalhar diretamente a campo ou muito com o contato de animais. Mas na verdade o zootecnista ele tem que saber que ele vai ser um gestor também de pessoas. E nós vamos trabalhar diretamente com pessoas. Muitas vezes não só com animais, mas principalmente
com pessoas. Então nós também temos base e disciplinas que tratam disso. Temos disciplinas, por exemplo, como sociologia rural, para nós entendermos a dinâmica do campo e que nós possamos, da melhor forma possível, através de pessoas, implementar o nosso trabalho e esse trabalho gerar melhoria. O zootecnista é um ótimo vendedor. Exatamente. Por quê? Porque independentemente do trabalho que nós façamos, seja ele de consultoria, seja ele de gestão, seja ele de melhoramento genético, nutrição, nós precisamos vender o nosso trabalho, vender a nossa competência. Então você vai ver também muitos zootecnistas extremamente capacitados para a área de vendas. Então venda de insumo, venda de equipamento, venda de produto. Por quê? Porque na graduação nós somos extremamente incentivados a criar mecanismos onde a nossa atuação ela seja vendida. Não vendida no ponto de vista negativo, mas vendida no ponto de vista de que as pessoas consigam enxergar a necessidade de ter um zootecnista atuante ali. Então na graduação nós somos incentivados a exercitar isso e no mercado de trabalho nós conseguimos traçar também esse paralelo para atuar muito bem com vendas. Então você vai ver muitos zootecnistas extremamente bem-sucedidos que trabalham com vendas. E esse também eu acho que é um pilar bastante interessante da atuação do zootecnista. Eu enxergo o zootecnista como um excelente vendedor. Eu pincelei um pouco sobre isso, mas o zootecnista é um excelente gestor, porque como eu citei anteriormente, nós trabalhamos com números e um bom gestor, além de ele entender e trabalhar com os números, precisa também saber das questões inerentes a mercado, a pessoas, e todos esses pontos são trabalhados muito bem na graduação. Então a graduação te dá uma base que, claro, você vai exercitar e melhorar essa atuação na prática. Na graduação nós somos preparados para tal. Então o zootecnista ele é sim um profissional gestor de cadeias produtivas, gestor de sistemas de produção. Nós conseguimos enxergar normalmente, ter uma visão holística, enxergar a cadeia produtiva como um todo, da mesma forma que ver as especificidades de cada setor, de cada nicho, e aí sim traçar planos de melhoria, trabalhar da melhor forma para que todos esses nichos, para todos esses setores, para todas essas peças girem em sinergia, que essas engrenagens trabalhem juntas. Então sim, o zootecnista também é profissional-chave na gestão. Dentre as disciplinas da graduação, nós temos inúmeras disciplinas de nutrição animal, então nós somos muito capacitados para sermos nutricionistas. Nós entendemos muito bem a importância dos nutrientes, quais são os nutrientes, quais as exigências nutricionais de cada etapa de produção, de cada etapa de desenvolvimento do ciclo de vida do animal, adaptado para cada sistema produtivo. Nós temos muita base para isso, capacidade extrema para sermos nutricionistas. Sem dúvida nenhuma, um dos tripés do zootecnista é ser um bom nutricionista. Da mesma forma, nós somos excelentes geneticistas. Nós temos inúmeras disciplinas que tratam de genética, de melhoramento genético, desde a parte molecular até a parte voltada mais para o campo. Então também trabalhamos muito bem a questão de reprodução animal. Então somos muito capacitados para sermos geneticistas, o cara que vai trabalhar tanto no laboratório quanto na prática, selecionando características genotípicas, fenotípicas, que aliem as demandas de mercado, os objetivos específicos daquele sistema de produção e que no final tragam um produto de extrema qualidade. O zootecnista trabalha muito bem com prevenção de doenças, porque nós temos uma base incrível, profilaxia, saúde animal, bem-estar, e essas questões que estão relacionadas com o manejo, voltadas para a prevenção de doenças, também são muito bem trabalhadas. Desde as instalações até a bioclimatologia, entender zonas de conforto térmico, o que estressa o animal, o que não estressa, quais são os pontos críticos de controle, o que precisa ser observado, o que um animal que está se comportando de forma X quer dizer para nós, já que os animais não falam, então nós temos que entender muito bem o comportamento animal. Então dessa forma nós também somos extremamente capacitados de enxergar um manejo errado, enxergar o comportamento do animal que não está de acordo e traçar um plano de melhoria que vai não só prevenir doenças, mas também aumentar a produção desses animais. E do ponto de vista, por exemplo, de conservação da vida selvagem, que você consiga deixar o animal no máximo possível de homeostase, que é o equilíbrio do metabolismo, que ele se sinta bem no ambiente onde ele está, que ele possa expressar os comportamentos naturais que ele tem, dessa forma, né, trabalhando muito fortemente para que ele possa reproduzir, para que ele possa perpetuar a espécie. Então, em todos os sistemas produtivos,
Esse ponto é extremamente importante. Então pense, você que está assistindo esse vídeo, em todos os animais que podem ser criados. Desde animais de estimação, animais de produção, animais silvestres, todos eles, todas as fases de criação desses animais, todos os sistemas que englobam a criação desse bicho, pode e deve ter um zootecnista. No Brasil hoje, a zootecnia é uma profissão em expansão. Por quê? Se nós traçarmos o agronegócio, ele é responsável por grande parte das movimentações econômicas do nosso país, internamente e externamente. Dessa forma, com a expansão desses sistemas de produção e a importância do agronegócio para o nosso país, cada vez mais a atuação do zootecnista vai ser requerida. Sim, você vai encontrar muitas vagas de trabalho para diversos setores, para diversas atuações que vão demandar de um zootecnista. O que vai definir se você vai ter êxito ou não no mercado de trabalho é a tua dedicação, o teu esforço, em quão interessado você está em aprender, a se dedicar, a não ter muitas vezes limitação geográfica, a ter disponibilidade para se mudar, enfim, para se adaptar. Se você tiver todas essas virtudes, você vai ser muito bem sucedido, porque o mercado de trabalho ele demanda demais de bons profissionais e ainda mais bons zootecnistas. Então, se a gente traça um panorama, sabendo da importância do agronegócio para o Brasil e vendo as cadeias produtivas animais cada vez mais se desenvolvendo e se tecnificando, vai precisar de zootecnista. Então a nossa atuação, ela vem crescendo, ela vem tendo cada vez mais importância, e eu me orgulho de ser zootecnista e de saber que nós estamos num país que demanda de muito a nossa atuação, e saber que a nossa atuação no nosso país faz sim a diferença. Eu espero que nesse vídeo eu possa ter elencado um pouquinho mais do que um zootecnista faz, é um engenheiro da produção animal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com os teus amigos, compartilhar nas redes sociais, deixa um gostei, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário com mais dúvidas, com mais sugestões de vídeos sobre a zootecnia, que eu ficarei feliz em gravar. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu!